Olá, caros ouvintes, caras ouvintes deste podcast chamado Byte Furado. Hoje, nosso episódio Ciência e Tecnologia, o episódio número 54. Vamos falar sobre multas para usuários de torrent, também sobre a nova classe de pessoas que vão surgir devido à tecnologia, sobre Google Maps e vamos dar algumas recomendações aí para vocês, ouvintes. Então hoje estamos aqui para gravar esse episódio, eu, Dark Rising, nosso querido Thomas Edison, que inventou a lâmpada. Olha eu aí. Nosso querido Fink, também conhecido como Spoiler Fink. Sei que queria que as coisas fossem diferentes. Eu também queria, mas não são. Nosso querido Tio Gamer. It's me! E nosso querido Flock. Robozão e robozinho, beleza, mané? Na nossa primeira notícia de hoje, nós temos que aqui no Brasil, alguns usuários de torrent receberam uma cobrança no valor de R$3.000 por terem baixado alguns filmes. Fudeu de vez! Entre eles, Invasão ao Serviço Secreto, Hellboy e Rambo. Se vocês não baixaram aí, caras ouvintes, esses filmes, então fiquem um pouco mais tranquilos. E se vocês não têm internet, dá claro. Então o que é que aconteceu? Existem algumas leis aí na Europa, né, contra esse compartilhamento ilegal de arquivos protegidos por direitos autorais. E aqui no Brasil nós também temos uma legislação que protege os direitos autorais, inclusive é um crime violar os direitos de autor, que está lá no Código Penal brasileiro. Recentemente aí, alguns usuários receberam notificação nas suas casas, uma notificação extrajudicial, ainda não é uma notificação do Tribunal de Justiça, mas é uma notificação aí do escritório de advocacia contratado pelas empresas aí que detêm os direitos autorais desses filmes, pedindo uma indenização de R$3.000 por essas pessoas terem baixado esses filmes aí através de torrent. Então eles entraram, esse escritório de advocacia entrou com a ação junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, pedindo para que a Claro fornecesse a identificação dos usuários que estavam baixando ilegalmente os filmes. E aí a Claro foi obrigada a disponibilizar os dados de mais de 70,3 mil pessoas, incluindo o nome completo, endereço, CPF, de clientes de todo o Brasil, inclusive. E nesses dados fornecidos incluía a data, hora e nome do arquivo e software utilizado para fazer o download dos filmes citados, né? Então, é uma coisa muito louca aí. Alguns usuários que baixaram esses filmes acabaram chegando a cartinha de notificação, né, para a pessoa, na verdade, que tem o nome ali na conta da internet. Então, se é a sua mãe, seu pai, você, quem contratou a internet, a Claro mandou esses dados aí, inclusive dando o IP, dando o horário e a data e os nomes dos arquivos que a pessoa baixou. Então, é uma coisa muito louca, né? A gente sabe que o cinema no Brasil é caro, que muita gente gosta do compartilhamento de arquivos via torrent, porque não dá para ir pro cinema assistir todos os filmes, né? E nem esperar sair na TV, porque demora bastante. E agora chega essa surpresa aí. Eu realmente fiquei impactado com a notícia, mas caso chegue para você, caro ouvinte, alguma notificação, é bom você estar procurando um advogado, ter mais informações, né? Pode procurar algum núcleo de prática jurídica que atenda gratuitamente para ver qual é a melhor maneira de agir. Assim, o Partido Pirata do Brasil aí falou que muitas vezes essa empresa de advocacia, eles mandam esses avisos, mas depois eles não entram na justiça, né? Que é mais uma forma de intimidar as pessoas. Porque também entrar na justiça tem custos, né? Para você entrar com ações na justiça, você vai arcar com alguns custos ali, se for ações de indenização. Então, vamos ver o que vai acontecer, se isso vai se espalhar, se vai chegar a mais lugares do Brasil, mas a gente fica agora com o pé atrás aí de fazer uns downloads em torrent, né? Então bora ver o que vai acontecer. O que vocês acham disso, caros byte furadinhos? O que é interessante de ser dito é que nem sempre é uma contravenção você usar o torrent, né, para receber ou enviar arquivos. O que acontece é que o filme que deveria estar no cinema ou no stream ou em formato de DVD, ele está como arquivo digital sendo compartilhado, né? Então
o autor com certeza não gosta que ele seja compartilhado desse jeito, né? Porque ele perde muito do lucro. E aí tem gente que diz que se você gosta de alguma produção ou de algum ator, diretor, que se você tiver o dinheiro que você compre, né? Para ajudar, para prestigiar de uma forma mais correta, assim. E o torrent também, você precisa de uma certa sabedoria para poder baixar, né? Se a pessoa nunca fez esse tipo de download, ela vai encontrar uns sites muito suspeitos, vai ter que fechar algumas páginas que não tem nada a ver, porque se você for clicando em todo o botão de download que aparece, é arriscado até você inutilizar o computador, né? Já cheguei a ver na internet o rapaz fazendo um teste numa máquina virtual, né? Para não correr risco de perder o computador dele. Que ele vai clicando em todos aqueles botões lá, chega uma hora que o computador trava e ele não consegue mais fazer nenhum tipo de correção, né? Uma ameaça foi detectada. Talvez só formatar mesmo para poder recuperar o computador dele. Agora tem que tomar cuidado, brincar com os torrent, hein? Só que curte, tá feio na causa. Pelo que foi colocado na notícia sobre essa questão de disponibilidade de dados, né? A gente vê a questão de como não estamos de maneira anônima na internet, né? Então, isso mostra como o próprio Dark Rising colocou, uma forma de as empresas agora começarem a querer intimidar as pessoas que fazem esse tipo de prática. Lembrando que, como foi falado, geralmente esses filmes, eles geralmente são produções, né, que são exclusivas pro cinema, né, então eles não estão em outra plataforma, como o Tio Game colocou. Creio que vai virar uma tendência aí daqui a um tempo aí. Aí vai todo mundo ter que ir pra Deep Web aí pra baixar agora no torrent, viu? Verdade, teremos que ir pra Deep Web. É isso aí. Pode crer. Mas esse é algo, acho que até meio complicado às vezes, né? Porque, que nem eu falei no própria notícia, às vezes a pessoa recebeu ali, nem foi ela mesma que baixou isso, foi alguém da casa, ou às vezes pode ser até alguém que tá roubando teu Wi-Fi ali, né? Sempre usei o sinal do Wi-Fi da senhora. Você tá maluco? Você tá louco? Não é louco. E essa droga agora não tá entrando. Não, espera aí, vou pegar minha chave. E acaba baixando isso e você nem percebe. Pode ser até um amigo que uma vez visitou a sua casa e baixou isso. Então, isso é complicado e meio triste para esse pessoal aí que fez isso, né? Eu tenho a sorte de não baixar muita coisa em torrent. Geralmente eu tento fazer mais download direto. Então, não façam nada com o download direto, pessoal. Não processem eles. Eu fico receoso agora com meus acessos nos X-Vídeos. Eu acho que vou ter que começar a diminuir a quantidade de acesso. Você tá assistindo X-Vídeo no meu celular? Mas eu sempre fui simpático muito a ideia de consumir o produto para ajudar o autor, né? Algumas obras realmente elas a gente sabe que deu um certo trabalho e que vale a pena a gente contribuir. Outras são filha da puta mesmo e aí a gente merece sacanear. Mas com tudo isso aí fica o receio e mostra a fragilidade, né? E como o Thomas falou, a tendência é a coisa se agravar daqui para frente. É curioso que o provedor de internet sabe tudo que a gente está vendo, né? Quem pensa que basta abrir uma aba anônima lá que está seguro de tudo, na verdade o provedor tem o IP que a gente está usando, o site que a gente está entrando, o horário que a gente está acessando, tem tudo lá. Tem. Eu também gosto de apoiar quando eu posso. Tanto é que acho que uns 3, 4 anos depois que eu jogava o Skyrim e eu vi uma promoção dele e comprei ele, mesmo nunca mais tendo jogado ele depois que eu comprei. Mas esse foi um jogo que eu joguei bastante e eu achava que valeu a pena ali eu pagar esse jogo ali, mesmo que fosse de forma atrasada, mas eu fiz minha contribuição, né? Agora nos tempos em que nós temos muita coisa saindo direto nas plataformas de streaming, fica mais complexo, né? Já que realmente a competição entre o cinema e outros canais fechados e esse streamer fica bem acirrado. Quando sai ali no canal de streamer, rapidamente já está para download na internet. Agora, essa indústria do audiovisual, ela tem toda uma característica própria, né? Talvez a gente tivesse que fazer um episódio só para discutir isso. Mas realmente eu fiquei impactado com o que o Tio Gamer falou, né? A operadora sabe tudo que a gente acessa, né? E a nossa próxima notícia de hoje é sobre um artigo que o Yuval Noah Harari lançou aí, falando sobre
uma nova classe de pessoas que deve surgir até 2050, a classe dos inúteis. Então, ele é um autor que ele é professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, e ele tem um livro muito conhecido que é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Então, quem já viu esse livro sabe que realmente é um autor de grande conhecimento. E ele lançou um artigo no The Guardian com o título O Significado da Vida em um Mundo Sem Trabalho. Então, ele começa a falar exatamente sobre as novas tecnologias, né? Tudo que a gente tem falado aqui no Byte Furado, inteligência artificial, essas outras tecnologias que têm surgido aí de uma forma muito rápida, né? Principalmente muitas coisas foram aceleradas aí durante esse período de pandemia, em que a gente teve que depender mais do virtual e etc. E ele acredita que nós vamos chegar em um mundo em que as pessoas vão ter que trabalhar bem menos ou não trabalhar, né? Um mundo sem trabalho. Então as máquinas, a inteligência artificial vai fazer tudo pelos seres humanos. E aí a gente vai se encontrar numa situação mais complexa, né? Ele acha que no futuro a gente vai criar uma renda universal básica, então mesmo aquelas pessoas que não têm trabalho, elas vão ter que depender dessa renda universal básica. E ele começa a imaginar ainda mais distante, né? Quando as pessoas não precisarem mais trabalhar. E aí, qual é o propósito que elas vão ter na vida, né? Eu vejo que tem algumas pessoas que elas gostam mesmo de trabalhar, né? A minha mãe mesmo é uma que fala que tem que estar sempre trabalhando, que gosta de trabalhar, que não consegue ficar quieta. Então é um sentido para a vida que as pessoas têm ali, né? Um propósito, ter um trabalho, se sentir útil. E quando a gente chegar num nível aí, e Deus queira, né? Que a gente chegue no nível em que o modo de produção ele não seja mais o capitalista e que realmente a forma de produzir, esses robôs aí, essa inteligência artificial, elas estejam disponíveis para a humanidade, não só para os detentores, né? Não só para poucas pessoas ali que sejam donos e donas. Tem que estar disponível para todo mundo, porque senão vai ser uma desigualdade muito grande. Mas digamos que a gente consiga dividir esses meios de produção e realmente nós consigamos chegar no nível que a gente não precisa mais trabalhar, né? Então, qual é o sentido que a gente vai ter na vida, né? O que a gente vai fazer para distração, para tudo. Então, esse autor ele acha que uma das coisas que vai acontecer são os games de realidade virtual em 3D, né? Talvez ali algo parecido com o Jogador Número 1. Então, se assistir Black Mirror também tem algumas coisas que colocam a gente dentro do jogo, né? Fazendo algumas coisas. Eu comecei a pensar no Black Mirror se eu não me engano, 15 milhões de méritos, em que o trabalho das pessoas, na verdade, é ficar pedalando a bicicletinha para gerar energia, né? Então, digamos ali que é uma energia limpa, né? Então você não está poluindo a natureza com combustíveis fósseis e tal, é só a pessoa pedalando, de certa forma está cuidando da saúde, né? Fazendo a pedalada básica e está produzindo energia. Quem sabe se a gente não vai ser assim no futuro também, né? Nossa forma de trabalho vai ser ele pedalar e o resto da inteligência artificial vai fazer o trabalho pesado e as máquinas, etc. Então, mas qual vai ser a nossa forma de vida, né? Como a gente vai ver. Então, ele acha que a gente vai viver nessa realidade aí 3D dos jogos, né? Então, a gente vai ganhar pontos ali dentro, vai para os próximos níveis. O pensamento desse autor ele é bastante interessante. Ele coloca assim que já existem hoje no mundo algumas pessoas que não trabalham, né? Que elas não têm um trabalho fixo. Ele cita o caso dos judeus ultra-ortodoxos que não trabalham e passam a vida inteira estudando escrituras sagradas e realizando rituais religiosos, né? Então, esses judeus aí, eles não têm um trabalho, eles vivem ali mais da renda da mulher deles ou de subsídios governamentais, mas eles são muito felizes. Então, eles fazem a pesquisa religiosa, esses rituais religiosos. Não é um trabalho que eles ganham dinheiro ali, mas eles têm um nível de vida alto, eles se sentem bem felizes fazendo aquilo ali, né? Então, o Harari, ele fala que o significado da vida é uma história ficcional criada por nós humanos, e o trabalho não necessariamente significará o fim desse propósito. Então, ele acha que o nosso significado de vida e a nossa história são coisas criadas pela própria cultura humana, né? Então, é bastante interessante essa reflexão dele aí. E como a gente já trouxe aqui coisas sobre inteligência artificial, né? A gente já trouxe uma notícia falando que nos próximos anos boa parte dos empregos vão ser substituídos por inteligência artificial. E no meu ponto de vista, o que a gente tem mais de risco é muita gente realmente se tornar inútil, de não ter emprego, não ter renda. E o que essas pessoas vão fazer, né? O que essas pessoas vão fazer se elas não tiverem renda, se não fizerem uma renda universal? Então, eu acho que isso é um risco muito grande. Mas fica aí a dica aí do artigo do Yuval, para a gente pensar, né, como vai ser
o futuro com a inteligência artificial, as tecnologias evoluindo de uma maneira tão rápida. Olha, agora eu lembrei muito do filme Matrix, que ao invés de pedalar a gente vai virar umas bateriazinhas. O corpo humano gera mais bioeletricidade do que uma bateria de 120 volts e mais de 25 mil BTUs de temperatura corporal. Porque, cara, imagina aí a gente viver uma vida sem um trabalho. É estranho isso. Tem gente que se firma muito nesse propósito de trabalhar no sentido da vida. Aquela galera, os workaholics, sei lá, uma depressão aí profunda. Enfim, tem outras pessoas que já não tem essa neura, mas essa questão dos avanços tecnológicos para entrar ali no primeiro, no segundo setor da economia, já no terceiro com a inteligência artificial fornecendo serviço pra gente, pra mim dá um certo medo. Sei lá, como é que isso vai acontecer, como isso vai se organizar. Eu realmente tenho medo de como vai ser esse futuro. Não quero virar uma bateria dentro de um casulo e viver na realidade fantasiosa. Enfim, tenho medo. Deixa-me sair! Deixa-me sair! Eu quero sair! Eu acho que a gente vê isso ali no jogo número 1, né? O pessoal morando naquelas casinhas como se fosse uma favela, né? Só que é uma favela mais bagunçada ainda. As construções lá são bem estranhas e é como se fosse colocar um trailer em cima de outro trailer, em cima de outro trailer e vão montando lá, né? E aí a gente vê lá muitas pessoas lá ganhando dinheiro através dos jogos, né? Vivendo através dos jogos lá. Na verdade, quase todo mundo é dominado pelo jogo, né? Tanto é que o jogo lá, quando corre o risco de acabar, meio que aterroriza o mundo todo, né? E quem domina o jogo é a pessoa mais rica do mundo. Eu acho que pode ser algo parecido aí no futuro, né? Ainda mais que a gente já tem tecnologias aí parecidas com o do jogador número 1, né? Então só veremos como vai ser. Um ponto interessante de tudo que foi falado foi justamente o que o nosso querido amigo Dark Rising colocou, né? Se esses meios de produção e principalmente de geração de riqueza ficar concentrado, né? De fato isso vai, em vez de cada vez mais a gente ficar de uma forma mais livre, né, do trabalho, vai ficar cada vez mais dependente, né? Então vai ter esses dois viés, né, de dependência e independência para alguns. A cultura popular diz que a gente tem que usar o cérebro, né? Senão ele fica muito, assim, inativo. Mais forte, cérebro! E a ciência diz que quanto mais a gente quanto mais tarefas a gente pega, né, mais o cérebro passa a se superar e ter mais ideias e mais energia para ter novas soluções e essas coisas. E aí, ouvindo tudo isso, eu fico pensando que eu acho que eu quero trabalhar até o último dia de vida também, né, para evitar algumas doenças também que podem surgir, né, para a gente ficar recreativo, para evitar de ficar com o cérebro mais inativo, né. Pode deixar, tio Game, a Matrix vai usar teu cérebro. Vai minerar Bitcoin no cérebro do tio. Pode usar. É isso aí, nossa última notícia do nosso episódio Ciência e Tecnologia é sobre o Google Maps. Agora o Google Maps tem uma aba que facilita nossos deslocamentos mais frequentes. Então a Google lançou essa mão na roda aí. Quem gosta bastante do Google Maps, talvez quem mora em cidade pequena ou até média não use tanto, né? Só de vez em quando vai na casa de um colega que nunca foi e ele manda ali a localização. Mas normalmente a gente não usa tanto, né? Eu mesmo aqui em Santarém, quando eu vou ao supermercado, é o mesmo caminho. Não dá nem pra eu ir pra outra rota, é difícil. Normalmente é sempre a mesma rota. Os dois supermercados maiores aqui, basicamente, tem que pegar uma mesma avenida, então não tem muito o que fugir. Mas para quem mora em cidades maiores aí, ou precisa fazer deslocamentos frequentes e pega muito trânsito, vai ser interessante usar essa nova aba, porque vai ficar ali salvo os seus principais deslocamentos. Então fica mais fácil para você acessar e vai te dar dicas ali desses lugares que você visita com frequência, como supermercado, casa de amigos, familiares. Vai dar dicas do trânsito, as melhores direções para chegar lá, tendência do tráfego ao vivo e sobre interrupções na rota ou estimativa de chegada, né? Então fica mais fácil da gente usar esse aplicativo. Eu realmente gosto bastante do Google Maps, né? Eu, apesar de já morar bastante tempo aqui em Santarém, ainda sou meio perdido em alguns bairros, então de vez em quando eu uso
esse aplicativo. Mas pro meu uso mais frequente, realmente eu não sei se vai ter grande serventia aqui em Santarém, já que é uma cidade tão grande. Mas para quem mora em capitais, em cidades maiores, com certeza vai ser uma mão na roda, vai ajudar, né? Porque tendo seus principais deslocamentos ali e você tá em outra parte da cidade, você só vai ali nos frequentes e já vai ver a questão das melhores rotas, como é que tá o tráfego, tudo ao vivo ali. Então é uma mão na roda que vai ajudar aí nos deslocamentos mais frequentes. O que vocês acham aí de The Boys? Vocês estão andando muito de carro aí na cidade? Rapaz, esse negócio de rota é meio complicado, né? Dia desse eu fui colocar aqui pra ir na rodoviária, me colocou pra ir pra outro lugar, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão de rota aí, né? Onde vai dar, que você pode andar num lugar que você nem conhece, pode ser que aconteça alguma coisa de ruim, isso já aconteceu em algumas cidades, principalmente cidade grande. Então tem que tomar bastante cuidado com esses aplicativos, a rota que eles dão. E no próprio Google Maps ele já tinha essa opção, né? Você entrando lá nas configurações dele, mexendo um pouquinho, sendo um pouco mais curioso, você conseguia ver a rota que você fazia no dia. Então, no dia você consegue ver onde você andou, quais foram os lugares que você passou. Ele te dá como se fosse uma linha, né? Uma trilha de rotas de onde você andou, qual lugar que você foi. Ele te dá mais ou menos isso. Colocando essa água de forma mais visível, eu creio que vai chamar mais gente para verificar de forma mais exata aí o que tá fazendo, para onde vai ser mais interessante, né? Estão colocando visibilidade em algo que estava mais, como eu posso dizer assim, escondido para a maioria dos usuários, né? E é interessante a gente ver também como é que as tecnologias hoje em dia estão tão desenvolvidas, né? A gente vê, por exemplo, aplicativo como o próprio Uber, né? Onde você consegue ver também a rota quando você pede um carro, o cara onde está vindo, onde está indo. Então, a questão do GPS integrado no celular, ninguém mais está escondido aí, tá todo mundo disponível e pode ser rastreado aí pela internet. Isso é perigoso porque uma vez eu coloquei no Google Maps para ir para, se eu não me engano, foi no supermercado, sem querer eu caí no boteco. Eu fiquei absurdado, foi absurdo aquilo lá. Mas é isso mesmo, cara, você vai... O Google sabe onde você anda, então se você for casado e estiver fazendo coisa errada, é melhor tomar cuidado. Isso é verdade, fico alerta, hein? Isso daí é linha do tempo, que é interessante, até para saber onde você estava, onde você passou, às vezes a gente não lembra e tá tudo lá. Agora, essa coisa de saber a nossa rota mais frequente, né? Se a gente colocava a casa ou trabalho lá, já marcava, aí vinha uma notificação, né? Quando começava a dar aquela hora, 18 horas, por exemplo, para que eu saio. Aí já vinha a notificação, dizendo que ia ter tantos minutos para chegar na minha casa, né? Ele já sabe que naquele horário eu vou para casa. E assim, para não errar no GPS mesmo, é interessante saber o nome da rua e o número, né? É muito difícil de errar se você colocar o nome da rua e o número. Isso é verdade, Tigre. No meu caso foi porque eu não sabia nem o nome da rua, nem o número, né? Eu botei rodoviária. Aí ele me jogou lá pra Curuaúna, do outro lado da cidade, lá na saída, que eu tava já indo pra outro lugar, que eu nem sabia o que era lá, eu tive que voltar. Falei, não é aqui não, que eu passo ali perto, eu vejo a rodoviária, eu sei onde é que é. Aí eu quase entro numa fria aí. Te levou pra Granja Viária, foi? Rapaz, não sei. Eu já peguei rota errada também, e de vez em quando no Google Maps a gente tem umas ruas, até esses dias a minha rua tava com outro nome no Google Maps, às vezes tem essas tretinhas mesmo. Mas eu acho que é uma questão de aperfeiçoamento, né? Assim, em cidade grande, que tem aquelas zonas em que é muito violenta, né? Realmente corre um risco grande. Já aconteceu de algumas pessoas serem assaltadas por pegar a rota errada, mas o Google Maps já tem feito algumas modificações para corrigir essas coisas, né? Que já são erros identificados há algum tempo aí. Mas assim, esses erros de errar o local mesmo dentro da cidade, aqui mesmo em Santarém já aconteceu, de eu colocar uma localização lá no Google Maps e ele mandar para outro lugar, não tá bem certo. Então, precisa dessas correções, mas é uma ajuda aí, né? É uma ajuda que de vez em quando ela funciona bem. Essas foram nossas notícias do nosso episódio Ciência e Tecnologia de hoje. Agora vamos para o nosso especial momento de recomendações. A minha recomendação de hoje é a segunda temporada de The Mandalorian, O Mandaloriano. É como deve ser. Então eu já falei bastante sobre Mandaloriano aqui no Pai de Furado. É uma série que eu gosto muito, gosto bastante. Gostei bastante da primeira temporada. E a segunda temporada ela já está no seu 6º episódio aí. E é uma série muito boa mesmo. O Disney Plus
já está disponível aqui no Brasil, né? Então é uma série que vale a pena, que é muito boa. Para quem gosta de Star Wars, é imperdível, uma série que realmente, para o fã de Star Wars, ela tem que estar ali no catálogo do fã, porque tem umas coisas bem interessantes ali dentro. Tá ligando tudo. Tá tudo ligado, tá tudo conectado. Então o Mandaloriano ele ocorre após a queda do Império, conforme foi retratado em O Retorno de Jedi, né? Que é o filme 6. Do canon principal. Do canon principal. E fala sobre a história de um caçador de recompensas mandaloriano. No caso é o Din Djarin, né? O Mando ali. Ele é um caçador de recompensas. A gente tem alguns caçadores de recompensas que a gente já conhece, como o Boba Fett, né? É interessante a história, a gente vai conhecer melhor ali sobre a doutrina dos caçadores de recompensa, dos mandalorianos. E vai aparecer, isso todo mundo já sabe, já tem muita coisa na internet, vai aparecer o bebê Yoda, né? O Yodinha, ou a criança. Alerta de spoiler. E ele aparece, não é spoiler não, isso aí já, quem não souber disso tem até boneco pra vender já. Então aparece esse bebê Yoda ali no Mandaloriano, ele é muito bacana, muito fofo, uma graça, é bem engraçado, divertido. Então é uma série que vale mesmo a pena assistir, mesmo que você não seja fã do Star Wars, vale a pena assistir, mas se você for fã, então tem que assistir, obrigatoriamente. Mas é claro, só se você quiser. Como é colocado no How I Met Your Mother, né? O rapazinho coloca lá que as pessoas no mundo são divididas em duas classes, né? As que assistiram Star Wars e as que não assistiram Star Wars. Então, Mandaloriano aí é tudo de bom. E, como já disse, como deve ser. Caros ouvintes, caras ouvintes, esse foi o nosso episódio Ciência e Tecnologia, o episódio número 54. E fiquem todos e todas bem. Espero que vocês estejam com saúde, que a família de vocês esteja bem com saúde. Wakanda Forever. Tchau, tchau. Como deve ser. Bye, bye. Adiós, amigo.